Oi pessoal, tudo bem? Então, as videoaulas estão acabando, né? Aí nós estamos indo para antepenúltima aula de matemática. A gente tem ainda uma com a tia Lu e mais uma comigo. Já estamos fazendo algumas provas, certo? Das aulas extras, artes e religião essa semana. E aí o que eu quero falar para vocês? É extremamente importante que a gente faça essas provas no dia que estão marcadas, tá? As provas estão tranquilas, dentro do conteúdo que a gente trabalha, tá? Então, vocês vão conseguir fazer. Prestem atenção na hora de preencher o nome. Quem tem que preencher o nome são vocês, tá? Tem que estar o nome de vocês. Não é para estar o nome da mamãe, da explicadora, da irmã mais velha. Quem tem que fazer a prova é vocês. Isso é muito importante, tá bom? Lembrem do link. Olha lá, o primeiro link que aparece vai ser da 301. Então, o pessoal da 302 tem que ficar atento, tá bom? Para não fazer no link da 301. Porque senão o nome de vocês não aparece para mim. E caso a 301 faça no link da 302, o nome de vocês não vai aparecer para a tia Luciana na hora dela fazer as correções, tá bom? É isso, vamos lá. Hoje a gente tem matemática, a gente vai falar um pouquinho sobre medidas, tá? Em matemática, a gente trabalha um pouquinho sobre medidas que nós usamos no dia a dia. Então, por exemplo, quando a gente vai comprar alguns tipos de produtos, nós compramos de uma determinada forma. Então, por exemplo, quando a mãe vai na costureira ou quando a mãe vai comprar um fio para fazer uma instalação em casa, né? Comprar lã, barbante, ela vai comprar esse material pedindo por metro, certo? Quando a gente vai ver a nossa altura também, quando a gente vai no pediatra, no médico, a gente mede a nossa altura na medida chamada metro, certo? Agora, quando a gente vai no mercado e a gente vai comprar carne, arroz, feijão, a gente vai comprar essa quantidade esses produtos através de uma unidade de medida chamada quilo, tá? E a gente compra carne, feijão, arroz, macarrão. A gente mede o nosso peso corporal através do quilo, o quilo que vai me dar essa medida. Agora, tudo que a gente compra aqui é líquido, suco, refrigerante, água, gasolina, a gente vai comprar por litro, tá? Isso é algo que a gente já usa no dia a dia e a gente, sem querer, a gente já usa, mas a gente agora vai prestar ainda mais atenção, tá bom? Então vamos lá, na página 144 está assim: a avestruz é a maior ave que existe, podendo atingir 2 metros e 70 centímetros de altura e chegando a 150 quilogramas. Seus ovos também são os maiores do mundo. Apesar de possuir asas, elas não têm essa habilidade para voar. Então, quando eu falei do tamanho da avestruz, eu falei de metro. Quando eu falei do peso, da massa, tá? Do corpo dela, eu usei a palavra quilograma. Vocês perceberam isso? Então, e aí a gente tem aí mostrando a diferença na página 145 de um ovo de galinha e de um ovo de avestruz. Do ovo de avestruz é bem maior, né? Vamos para a página 146. Medidas de massa. Vamos olhar aí, página 146, tá bom? Eduardo foi ao mercado e comprou alguns produtos: sabão em pó, café e arroz. Esses produtos são vendidos em quilograma. KG é como se fosse a abreviação de quilograma, tá bom? Ou simplesmente quilo, que é uma unidade de medida padronizada de massa para pesar as coisas. Qual desses dos produtos acima é o mais pesado, pessoal? A gente tem 2 kg de sabão em pó, 1 kg de café, 5 kg de arroz. Então é o arroz. Então vamos escrever aí arroz. E o mais leve vai ser qual? O café. Geralmente quando a gente compra um produto, esse produto ele tem a quantidade, seja litro ou seja quilo, tem lá a quantidade, tá? Vocês podem observar de repente, quando acabar a aula, dá uma olhada na dispensa de vocês, onde vocês vão ver alimentos que a gente vê quando tem quilograma e alimentos quando são litros, geralmente o guaraná natural, o refrigerante, o suco, tá bom? O grama, representado por G, também é uma unidade de medida padronizada de massa.
1 quilograma equivale a 1.000 gramas, ou seja, 1 quilo é igual a 1.000. Vamos lá, o quilo é usado para pesos maiores, de grama vai ser para pesos menores, tá? Então, por exemplo, se eu for pesar um rolo de papel higiênico, eu vou ter essa medida em gramas, tá? Se eu for medir, por exemplo, o peso da cadeira, vai ser provavelmente em quilos, tá? O nosso peso vai ser em quilos, né? O bebê já tem quilos, o bebê já pesa alguns quilos, são poucos, mas tem, tá bom? Aí nós temos outros produtos que Eduardo comprou e são vendidos em gramas. O creme dental, o achocolatado e a barra de cereais. Você vê que são produtos que têm um peso menor que 1 quilo. Então, tudo que é menor que 1 quilo vai ter o peso em grama, tá bom? Página 147. Entre os produtos apresentados que são vendidos em gramas, qual é o que tem a maior massa? Quando eu falar massa, é o peso, tá bom? O que tem o maior peso é o achocolatado. Então, a gente vai escrever aí, achocolatado, tá bom? Hoje, minha amiga Mosca veio me visitar, gente. É inacreditável. Ela é bem estudiosa, porque toda vez que eu vou gravar videoaula, a abençoada da Mosca vem. Hoje eu só tô com a raquete. Tô com a raquete aqui preparada pra... Se eu parar de repente a aula pra dar uma raquetada na Mosca, vocês já sabem. Só o Senhor Deus, porque quando eu começo a dar aula, a mosca aparece. Mas vamos seguir em frente. Deixa a mosca aqui, que eu acho que ela quer pegar o diploma dela do terceiro ano. Cite outros produtos que são vendidos em gramas ou em quilogramas. Jesus, se eu for fazer um vídeo de todas as coisas que eu já passei gravando essas videoaulas, meus amigos, olha só Deus, vamos embora. A balança é um instrumento utilizado para medir massa. Nos modelos de balança a seguir, a massa é indicada pelo ponteiro ou pelo visor digital. Então vamos lá. Você vai no açougue, vai comprar carne para fazer um churrasco, para fazer o estrogonofe, para fazer a carne assada. E aí, geralmente, lá no açougue, vocês já devem ter visto, né? Geralmente é uma balança assim, que tem um ponteiro, tá? Uma balança parecida com essa é quando a gente vai no pediatra. Vocês vão no pediatra, geralmente é aquela balança que a médica tem um cilindro que vai para lá ou vai para cá de acordo com o teu peso, né? Então ela é medida através dessa setinha, tá? Agora, geralmente, a maioria das balanças são assim, ó, elas são digitais, tá? Quando tem aquela no banheiro, se alguém tem balança lá no banheiro ou no quarto, geralmente é digital. Tem algumas balanças também que você pisa e é por ponteirinho também. Então, esses são instrumentos que são utilizados para ver o peso de alguma coisa, a massa, peso, a massa, tá bom? E aí a gente tem uma curiosidade sobre as primeiras balanças, né? Antigamente tinham 2 pratos, tá? E tinha aqui como se fosse, uma balança mesmo, né? Só que eram 2 pratos, tá? E aí você colocava o peso em um e um peso no outro. O lápis é mais leve, certo? Então, se isso aqui fosse o prato estivesse solto, esse lado do prato ele ia pesar mais, porque aqui tem mais peso. O lápis é mais leve, então ele ficaria mais para cima porque ele é mais leve e esse lado puxaria para baixo, tá? Se fosse o contrário, por exemplo, se eu fosse pegar aqui a minha raquete da mosca, que eu estou aguardando ela, aqui ficaria mais pesado, porque ela é bem mais pesada do que essas 2 canetas, tá? Então, o lado que desce é sempre o lado mais pesado, tá? Então, vamos imaginar que as canetas tenham o mesmo peso. Eu acredito que essa seja mais pesada. Não vamos fingir que tem o mesmo peso. Ah, tem uma aqui que é o mesmo tamanho, ó. As canetas têm o mesmo peso. Então, se colocasse no prato, ele ia ficar assim, exatamente igual. Por quê? Porque os 2 têm o mesmo peso, certo? Como esse é mais pesado, esse aqui desce um pouco mais, tá bom? Então, só para vocês entenderem, antigamente as coisas eram pesadas dessa forma, tá bom? Vamos seguindo. E escreva a massa de cada produto. Então, acho que tá simples aí, né, nessa parte aqui, né? Então, a massa do feijão, ou seja, o peso do feijão é 1 quilo, da farinha 2 quilos, do açúcar 2 quilos. Dá o pause e faz. Vocês podem botar o quilo escrito assim, ó, kg, tá bom? Pode fazer assim, tipo 1 quilo, 2 quilos e o outro também 2 quilos, tá bom? Vocês podem fazer assim, tá bom?
Qual desses produtos tem a menor massa, ou seja, pesa menos? O pacote de feijão, tá? Porque é só um. Então, bota aí o pacote de feijão. Entre esses produtos, quais têm a mesma massa? A farinha e os pacotes de açúcar juntos, tá? Então, o açúcar, tia Cris, o açúcar aí são 2 quilos mesmo, tá? É porque ele usou 2 pezinhos de um para deixar igual, tá? Vocês podem observar que tem 2 pezinhos de um e ele tá no mesmo nível. Se ele tá no mesmo nível, significa que aqui tem 2 quilos, tá bom? Então, a farinha e o açúcar têm o mesmo peso, tá bom? Complete as frases utilizando maior ou menor. Então, vamos lá. A massa do pendrive é maior ou menor que 1 quilo? Menor, né? O pendrive vai pesar menos que 1 quilo. A massa da bicicleta, substitui essa massa por peso, né? O peso da bicicleta é maior ou menor que 1 quilo? É maior que 1 quilo. A massa de uma colher é maior ou menor que 1 quilo? É menor que 1 quilo. Então, vocês vão preencher, tá bom? Seguindo. Utilizando uma balança de 2 pratos e um tijolo de 3 quilos, foram realizadas 2 pesagens. Nos 2 casos, os pratos não estavam na mesma altura, ou seja, não estavam em equilíbrio. Bem, eu já expliquei que o prato que pesa mais é o prato mais pesado, certo? Então, vamos lá. No quadro abaixo, indique com um X o objeto que tem mais ou menos que 3 quilos. O vermelho tem mais que 3 quilos ou menos que 3 quilos? Tem mais, porque está menor, está mais baixo, mais pesado que o tijolo, né? E depois, do lado, o verde, tá? Tem mais que 3 quilos ou tem menos que 3 quilos? Tem menos, porque ele está mais alto, tá? O tamanho, às vezes, não importa, tá, pessoal? Mas um é maior, o outro é menor. Se a gente for pegar um saco de algodão, e se a gente for pegar, por exemplo, uma xícara de porcelana grande, a xícara provavelmente vai pesar mais que o saquinho de algodão. Então, não significa estar ocupando um grande espaço que seja mais pesado, tá bom? Então, vamos lá. Vai ficar assim. Vocês viram? Agora, tá pedindo para ver as balanças e completar as frases, tá? Então, vamos lá. O peso da pera é o mesmo que vai estar na balança do lado, certo? Então, eu tenho que somar todas as quantidades de gramas que tem ali. Então, tem 100 gramas, mais 50, mais 10, que vai ser igual a 170, tá? Então, a massa da pera é 170, tá bom? Agora, a massa do tubo de cola, né? Para ele ter ficado igual, a gente teve que colocar um pezinho de 20 gramas do lado. Então, a gente vai ter que subtrair. Como é que a gente vai fazer? A gente pode somar 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10, que vai ficar 10, 20, 30, 40, 50, 60 gramas, menos as 20 gramas que a gente colocou ali, que é igual a 40 gramas o tubo de cola. Vou botar aqui para vocês corrigirem, tá bom? Na página 150, o que eu quero que vocês tenham noção do que é mais pesado, do que é mais... Cai a mosca aqui, misericórdia. Que é mais pesado, do que é mais leve, tá? E é isso. Em cada item, marque com um X a melhor estimativa para o peso do objeto. Então, a gente tem uma caneta, um livro e micro-ondas. A caneta vai ter 17 gramas, 17 quilos ou 170 quilos? 17 gramas, certo? O livro, 5 gramas... 5 gramas vai ser bem levinho, né? 500 gramas ou 50 quilos? 500 gramas, né? Porque 50 quilos é muito pesado e 5 gramas é muito levinho, tá? E o micro-ondas vai ter 15 gramas, não tem como, né? Porque senão isso é muito levinho. 15 quilos ou 150 quilos? O mais óbvio aí é 15 quilos, então a gente vai marcar 15 quilos. Já viro para vocês verem, tá bom? Agora vamos lá. Determine a massa de cada caixa, sabendo que as balanças estão em equilíbrio. E as caixas da mesma cor possuem a mesma massa. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai descobrir da primeira. E aí, para descobrir, a gente tem que botar 50
menos 20, que vai ser igual a 30 gramas, certo? Se eu sei que o amarelo pesa 30 gramas, eu vou ter que descobrir o azul. Então, eu vou botar aqui, ó, 30 e 30, que eu já sei, olha só, pessoal, ó, vamos lá. Descobri o amarelo. O amarelo tem 30 gramas. Então, eu sei que aqui tem 30 e 30. 30 mais 30, 60, tá? E para eu descobrir o peso do azul, eu tenho que diminuir 60 de 20. Então, eu vou botar aqui, ó, 60 menos 20, que vai ser igual a 40 gramas. Então, o azul tem 40 gramas. Então, aqui vai ter 40. O amarelo, eu sei que tem 30, e aí eu vou descobrir o verde, ó. Então, vamos lá, ó. Aqui eu descobri o amarelo, e eu botei o peso do amarelo aqui. Aqui eu descobri o azul, e eu botei o peso do azul aqui. Eu já sei o peso do azul, que é 40, eu sei o peso do amarelo, que é 30, e eu quero saber o do verde. Então, eu tenho que diminuir 40 de 30. 40 menos 30, que é igual a 10 gramas. Tá bom? Aqui embaixo era para fazer os cálculos. Esses cálculos que eu fiz aqui, você pode fazer aqui embaixo. Tá bom? Então, para eu saber aqui, eu estou fazendo a diferença, para eu saber o valor desses cubinhos que eu não sabia antes. Eu tirei a diferença, tá bom? Seguindo, página 151. Observe o gráfico. Quantidade diária de legumes vendidos por certo mercado em uma semana em quilogramas. Então, na segunda-feira foram 200, na terça 180, na quarta 205, na quinta 198 quilos, na sexta 212 quilos, no sábado 193. Em qual dia dessa semana foi vendido em quilogramas a maior quantidade de legumes? Bem, a maior quantidade aqui, ó, é o 212. Então, foi na sexta-feira. A menor quantidade foi 180, na terça-feira. De acordo com o item A, calcule a diferença entre a quantidade de quilos vendida nesses 2 dias. Então, a diferença a gente vai subtrair. A gente já conversou sobre isso. A gente falou sobre isso. Quando a gente quer saber a diferença, a gente falou isso na videoaula de sexta-feira, resolvendo aqueles problemas. Então, a gente vai diminuir 212 de 180, tá? Que vai dar 32, certo? Então, vamos lá. Então, vai ficar desse jeitinho aqui, tá bom? Ó, tá? Seguindo. Ao todo, quantos quilos de legumes foram vendidos de segunda a sexta? Pessoal, vocês vão somar agora. Dá o pause e vai somar. 200 mais 180. Todas essas medidas aqui, todas essas quantidades que estão aqui, vocês vão somar e vão colocar na resposta da letra C. Tá bom? Quanto deu? Vocês deram pause? Tem que dar o pause e fazer a conta, gente. Pode esperar eu dar a resposta, não. Vai dar 995 quilos, tá bom? E escreva em ordem crescente os números que representam as massas em quilos indicadas no gráfico. Então, vou pegar todos esses números que estão aqui e vou colocar em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Como é que vai ficar? 180, 193, 198, 200, 205, 212. Vou botar aqui para correção, tá? O que tá pequenininho é a mesma coisa que eu escrevo a lápis para ficar melhor para vocês visualizarem, tá bom? Seguindo, página 152. Nós temos aí, ó, João utilizou uma balança com 2 pratos. O que a gente está trabalhando hoje, né? Vocês terem noção do que é mais pesado, do que é mais leve, entenderem que medidas em quilo vai ser sempre maior do que algo que está pesando em grama, porque grama é uma unidade menor do quilo, tá? E visualmente observando que quando a gente tem uma balança de prato, que é essa, como essa que tem aí, o que desce é o mais pesado, o que sobe é o mais leve. E se iguala, tem o mesmo peso.
Então, o que desce desse lado aqui vai ser mais pesado, o que fica aqui em cima está mais leve. Se a gente tem medidas que são iguais assim, é porque eu tenho a mesma massa, o mesmo peso, tá bom? Esse é o objetivo da aula de hoje, da gente ter essa noção, tá bom? Ano que vem a gente vai trabalhar mais medidas de massa e tudo mais, mas ano que vem, vamos esperar ano que vem, certo? Vamos lá. Então, a gente tem no primeiro momento um triângulo e a gente tem um cilindro. O que pesa mais? Vai pesar a pirâmide, né? Na verdade, a pirâmide e o cilindro. Aí a gente tem o cubo e o cilindro. O que está pesando mais? Na verdade, eles estão têm o mesmo peso, certo? Depois nós temos, ó, só observar aqui, ó, a gente tem a pirâmide e o cilindro. A pirâmide está mais baixa, ela pesa mais. A gente tem o cilindro e o cubo. Eles estão na mesma medida, eles têm o mesmo peso. A gente tem a pirâmide e um cone, né? O cone, ele tá mais para baixo, então ele pesa mais do que a pirâmide, certo? Visualmente a gente consegue identificar isso. E aí nós temos perguntando o seguinte: a peça com maior massa, maior peso, qual é a figura geométrica espacial dessa peça que tem mais peso? É o cone, tá? Então vai botar aí cone. As peças que possuem massas iguais, pesos iguais, quais são as figuras geométricas espaciais? O cubo e o cilindro. Então a gente vai escrever cone, cubo e cilindro. E depois está pedindo para desenhar essas peças que lembram o cubo e o cone no prato adequado. Ou seja, o cone vai ficar na que representa o mais pesado e o cubo na mais leve, tá bom? Façam a correção. Aí depois nós temos aqui, ó, observe a massa total, página 153, a última página de hoje, né? Observe a massa total dos objetos indicada em cada situação a seguir. Então, ó, as três borrachas juntas têm 60 gramas, tá? Aí nós temos os dois apontadores que pesam 46 gramas, dois apontadores e a borracha, né? Depois eu tenho o apontador, a borracha e o grampeador, 281 gramas. Como é que a gente vai descobrir o peso de cada um? Então vamos lá. Primeiro eu vou ter que descobrir o peso da borracha. Se eu tenho 3 borrachas e as 3 pesam 60 gramas, eu vou dividir 60 dividido por 3. Dividam aí. Quanto vai dar? 3 vezes 2, 6 para 6, nada. 3 vezes 0, 0 para 0, 0, 20. Então, cada borracha pesa 20 gramas, certo? Então, eu já posso botar aqui que o peso dessa minha borracha é 20. E eu tenho que saber o peso agora dos apontadores. O que eu tenho que fazer? Eu vou tirar 20 desse peso e dividir o que sobrar por 2 para eu saber o peso do apontador, certo? Então, vamos lá. 46 menos 20 vai dar 26, certo? Então, sobraram 26 gramas. Só que são dois objetos com 26 gramas. Eu vou dividir por 2. 2 vezes 1, 2 para 2, nada. Abaixo 6. 2 vezes 3, 6. Para 6, nada. Então, vai ficar assim, tá? Então, eu sei que o peso do apontador é 13 gramas cada um. Depois, eu já sei, ó. Eu já sei que o apontador pesa 13 gramas. Eu já sei que a borracha pesa 20 gramas. E eu quero saber o peso do meu grampeador. E tá a mosca aqui, prestando atenção na minha aula. Tá? Do grampeador. Então, ó, eu sei que 20 mais 13 é 33. Eu vou pegar 281 menos 33. Façam aí. Vai dar quanto? Dá o pause. Vai dar quanto? 248. Então, eu sei que o apontador é 248. Eu vou descobrindo aos poucos, tá bom? Desculpa. Tá bom? E aí, a gente tem uma última atividade, ó. Em um recipiente, há 4 bolinhas do mesmo tamanho. 3 delas têm o peso igual, massa igual. E uma delas tem a massa maior que as demais. Utilizando uma balança de 2 pratos e realizando no máximo 2 medições, descreva como você consegue determinar qual a bolinha tem a maior massa. Pessoal, não precisa nem de balança. Vamos descobrir que a bola que tem maior massa é a bola que fica com o prato mais abaixo,
né? Então vamos lá, essas duas bolinhas são iguais, vai ficar na mesma posição. Se eu pegar uma bolinha, finge que é uma bolinha, que vai descer mais, eu já sei que a mais pesada é que ficar com um prato mais abaixo. Então a resposta vai ser, comparando uma a uma, a bolinha que ficar do lado mais baixo será a mais pesada, tá? Pessoal, a aula de hoje, o objetivo a tia Cris falou. Vocês identificarem os materiais que são, a gente pesa, né? E a gente vê através do quilo e do grama, o que é mais pesado, o que é mais leve. E as balanças, quando uma fica mais para baixo é a pesada, mesmo tamanho é igual, a que fica mais para cima é o mais leve, tá bom? Pessoal, é isso. Estudem. As contas, a gente precisa de interpretação, que é o que a gente tem trabalhado bastante. E é isso. A gente se encontra na próxima aula de matemática, tá bom? Um beijo.